Chegamos no capítulo de número 3, né, irmãos? E já estamos na conclusão do raciocínio do apóstolo Paulo, que ele vem trazendo do capítulo 1, capítulo 2, ele vai finalizar no capítulo de número 3. Então, o apóstolo Paulo, ele finaliza mostrando que todos pecaram, toda a humanidade está em depravação total, tanto judeu quanto grego, todos pecaram, não há nenhum sequer que possa se salvar. O apóstolo Paulo fala que todos estão debaixo do pecado, não há ninguém que faça o bem. Aí você pode até falar, poxa, irmão Léo, mas não é bem assim, pô, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço coisas assim horríveis. Pois bem, pode ser que nós que estamos aqui não fazemos nada disso. Mas uma coisa é certa, todo esse potencial está dentro de mim e de você. Todo o potencial de fazer essas coisas está dentro de mim e de você. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo a depravação da humanidade, tanto grego, tanto gentil, ou melhor, grego e gentil é a mesma coisa, tanto grego quanto judeu. E ele vem concluindo através da própria palavra, que é a melhor forma de nós explicarmos algo, ou da gente querer confirmar uma tese nossa, é através da palavra. A gente não vai buscar nenhum conhecimento fora ou não ser da Bíblia, porque fora não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz, né? Se a Bíblia falou, nós nos calamos e obedecemos. Então o apóstolo Paulo, ele vai coletando um monte de texto para provar a sua tese, como nós falamos semana passada. Muitos desses textos é baseado no livro de Salmos e alguns versículos no livro de Isaías também. O apóstolo Paulo, ele vai se baseando. Nós lemos que a rebelião do homem, o apóstolo Paulo, ele vem usando esses versículos para provar a sua tese, ele vem mostrando que o homem, a depravação do homem, o pecado do homem foi tão grande que ela primeiro se inicia contra Deus. Então a depravação primeiro é contra Deus. Nós lemos e estudamos no versículo 10 ao 12, nós paramos no 13, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 13 de Romanos 3. No capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a depravação contra si mesmo, ou seja, o homem, por conta da depravação total, ele acaba se rebelando contra Deus e ele acaba se rebelando contra si mesmo. No versículo de número 13, ele vai falar assim, a sua garganta é um túmulo aberto, como uma língua enganosa, veneno de víbora está em seus lábios. Pesadas palavras de Paulo, né? Você imagina, irmãos, a pessoa falar que a sua garganta é como um túmulo aberto, um sepulcro aberto. O que é um sepulcro, né, irmãos? O que é um túmulo? O que é a garganta? O que vem da garganta? O som, né? A voz, a fala. O apóstolo Paulo, ele não está falando da garganta em si, a garganta. Ele está falando do que sai da garganta. O apóstolo Paulo, ele poderia ter pego vários exemplos de pecados diferentes para poder provar, né, e mostrar sobre a depravação total da humanidade contra si mesmo. Que ele vem usando alguns versículos mostrando a depravação contra Deus. Agora ele mostra que o homem, ele está tão no lamaçal do pecado, tão sem esperança, que a depravação, ela vem
contra ele mesmo. Então, da garganta sai o som, sai a fala. Ele poderia ter pego vários exemplos de pecado para poder explicar sobre essa depravação contra si mesmo. Mas, vamos parar para pensar aqui, irmãos. E eu peço a atenção dos irmãos aqui. Vamos parar para pensar que... Fala sério. Se a maioria dos nossos problemas, ela não vem do nosso falar. A maioria dos nossos problemas vem daquilo que nós falamos. Um exemplo simples e bem fácil aqui. Vê na sua casa, quando você fala algo para a sua esposa, ou vice-versa, a esposa fala algo para o marido ou a esposa não entendeu aquilo que foi falado, e acaba aqui interpretando errado. Ou a pessoa ela está nervosa, fala aquilo que vem na cabeça para poder afetar o outro. Você fala o que não deve. A maioria dos nossos problemas vem do nosso falar. Vem do nosso falar. Tiago ele vai falar a respeito disso, nós vamos ver no versículo abaixo. Eu não vou usar esse texto de Tiago agora. Mas Tiago fala muito sobre a língua. Um pequeno leme, né? Tem um navio, aquela coisa gigante. Um pequeno leme guia ele. Direciona. Assim é a nossa língua. Assim é a nossa língua. Então, a maioria dos nossos problemas, ela vem do falar. Guerras vêm do falar. Nós estamos vivendo guerras hoje em dia aí. Olha como é que tá as coisas. É uma fala errada. Uma fala errada, acabou. A humanidade está assim, não está perdoando. Hoje, talvez não seja nem só no falar. Hoje a gente está mais moderno, né? Você postou algo ali na internet, é um comentário errado que você faz numa foto de alguém, é um comentário que você faz ali sobre alguma coisa, pronto, acabou. Ah, eu não falo, Léo, mas o dedo é rápido, né? Para digitar ali, fazer um comentário, puf, soltou, já era, pronto. E eu vi um comentarista falando que isso é como se fosse você pegar ali você está na ponta do abismo e você pegar um saco de pena e você jogar as penas para o alto e você tentar recolher todas, já era. Tu não consegue pegar. Soltou. A Bíblia fala que a nossa língua é como uma flecha, né? O apóstolo Paulo, ele fala não só da garganta é como um sepulcro, ou seja, a nossa fala, né? A nossa fala, ela pode tanto trazer vida quanto matar. Você pode matar alguém pelo aquilo que você fala. Não, como assim, Léo? Matar? Você mata. Você mata a pessoa por dentro. Tu não mata fisicamente, mas por dentro você mata. Espiritualmente também você acaba matando por às vezes você falar algo que você não pensou. Você não pensou, falou, pum. Não, comigo é assim, deu na telha, eu falo, acabou. Pois é, nós vamos prestar conta diante de Deus a respeito disso. Nós somos seres pensantes, né? Somos racionais, não somos animais. Devemos raciocinar, ter domínio próprio, é um dos frutos do Espírito Santo. Devemos pedir para Deus. Difícil, irmãos. Como é difícil. Tiago ele vai falar a respeito disso, que você, ao humano, foi dado ali o domínio de todos os animais, o humano consegue dominar, consegue controlar, puxa a rédea tal e vai. A língua, meu Deus do céu. A língua é difícil de controlar. Devemos tomar cuidado. Temos que trazer vida e não morte sobre as pessoas.
E ele continua. 13, parte B, diz assim: com a sua língua, ou melhor, com a língua há engano, ou com a língua tratam enganosamente, em outras versões. O que é engano, irmãos? O que é engano? Oi? Sim, o engano não é verdade, né? Mas o engano, ele não é só apenas uma mentira. Aí é que está. O engano não é somente você não falar a verdade, você falar a mentira. Você falar enganosamente é você falar com a pessoa de uma forma que você aparentemente mostra para ela que isso que você está falando é verdade, mas na realidade não é a verdade. Um exemplo mais claro, que ficou um pouco confuso, né? Eu sei, é difícil, tem algumas coisas que é difícil. A gente compreende, mas para transmitir é outras coisas. Mas vai ficar um pouco mais claro para os irmãos. Tem uma passagem bíblica que fala a respeito disso, e é muito conhecida. No Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5, nós vamos ver que a serpente, que era o maligno que estava ali no jardim, ela a tratou com Eva enganosamente. Para ficar mais claro o nosso raciocínio, Eva falou: não posso comer do fruto. Ela falou: que não é nada, pode sim, não vai morrer não, fica tranquila. Come para tu ver. Você não vai morrer, come. Pode falar, doutor. O engano, ele pode ser proposital, como você falou, e pode ser também com falta de conhecimento. Sim. Que você não tem conhecimento do que você vai falar, mas você ouviu de outras pessoas. E aí você fala como se aquilo fosse uma verdade. Né? E tem o engano proposital, que é aquele da serpente. Sim. A intenção dela era enganar, era mudar o rumo, Sim. era mudar o caminho. É você perverter ali a verdade, para a pessoa ela achar que aquilo é a verdade, mas na realidade não é. Por detrás disso tem um outro objetivo, e o objetivo maligno. É você mudar a realidade para a pessoa ali, enganando ela, para ela achar que aquilo é verdade, mas na realidade não é. O apóstolo Paulo fala, como eu disse no início: não, mas irmão Léo, não faça essas coisas. Não. Você não faz, mas todo esse potencial está dentro de mim e de você. Esse potencial está. Dá uma brechinha para tu ver, se tu não faz ali um estrago. O apóstolo Paulo ele vai falar a respeito disso. Olha o que ele fala: veneno de víbora está em seus lábios. Veneno de víbora está em seus lábios. É pesado, irmãos. Essa aula aqui, ela é pesada. É uma aula que é muito pesada. Talvez você não queria estar aqui ouvindo isso, né? A pessoa se acordar na manhã para falar: irmão, sua língua é veneno de víbora. Sua garganta é um sepulcro aberto. Você fala: meu Deus, era melhor ter ficado em casa dormindo, né? Eu nem ouvi essas palavras pesadas. Para você está sendo difícil de ouvir, para mim pior ainda. Porque você imagina você dar aula e você se enquadrar em um monte de coisa que está aqui. É difícil, irmãos, é difícil. É difícil. Você está entendendo? Então talvez você não queria ouvir e talvez nem eu queria estar falando sobre isso aqui. Queria estar falando de bênção, né? Não, maravilha, a bênção vai vir e tal, irmão. Mas a Bíblia, ela é para isso, ela é para nos confrontar. Confrontar. A Bíblia ela vem de contra o pecador e ela faz você se mexer, não tem como, né? Ela faz você se mexer. Ou você aceita ou você sai fora. Tem duas opções, não tem meio termo. Uma víbora, irmãos, em outra tradução está falando
peçonhenta de áspide está debaixo de seus lábios, né? Essa cobra peçonhenta aqui é uma cobra que é lá da Europa, marrom, com as listras pretas, venenosa, não é qualquer veneninho não, é veneno letal, picou já era, morte. Mas o veneno da cobra, se usado bem, ela pode se tornar remédio. Quem fez a cobra? Não foi Deus? Se não usado bem, pode virar remédio. O problema é que a nossa língua é pior do que o veneno da cobra. Esse é o problema. Por quê? Quem colocou esse veneno da cobra foi Deus, mas quem colocou o veneno na língua da pessoa não foi Deus. Não foi Deus que colocou esse veneno. Uma cobra venenosa, ela pode picar uma pessoa só e matar ali aquela pessoa, fisicamente. A língua, ela não mata uma pessoa só, ela pode matar uma multidão de pessoas. Você fala sobre a questão da língua, não fisicamente, né, como a questão da cobra, mas as palavras ter o poder de matar várias pessoas, a gente vê isso em questão de famílias. E uma situação bíblica foi o dodóísmo de Acabe, quando ele se sente confrontado, né, por Eliseu, e ele vai chorar para Jezabel. Então, ele usa o poder da sua língua, se põe na posição de vítima e faz com que ela trame todo o mal, né? Então, principalmente falando de famílias, famílias têm grande poder de influenciar famílias, e isso é muito perigoso, né? Quando não há dosagem no que falar, quando não é pensado o que vai ser dito, famílias influenciam famílias e famílias destroem famílias. Então, é muito perigoso. Sim. Outros tempos antigos, já vivemos coisas parecidas. É complicado, irmãos. Devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Devemos pensar. O apóstolo Paulo ele vai falar aqui sobre você não ser apressado em fazer o mal, né? Raciocinar, refletir, devemos tomar muito cuidado. Então, a cobra, ela pode matar uma pessoa só, fisicamente. A língua, ela mata pode matar um monte de pessoas, fisicamente e espiritualmente também. Então, essa é a depravação contra si mesmo, que o apóstolo Paulo ele vem apresentando nesses dois versículos que são o 13 e o 14. Pode falar, Irani. Só uma coisa em relação ao que você falou da Eva, do fruto que eles comeram, eles colocaram o julgamento deles acima, ela, quando a serpente ofereceu o fruto, ela colocou o julgamento dela em relação àquilo acima do julgamento de Deus, da obediência daquilo que ela sabia. E, às vezes, a gente tende a fazer isso. Colocar o nosso julgamento acima do que a gente sabe que está na Bíblia. Sim, sim. E o problema é que Tiago, maravilhoso o livro de Tiago, né? Várias referências a gente tem em Tiago, principalmente da língua, lê Tiago. Quer uma força ali para tu controlar, lê Tiago ali, ele fala bastante coisa sobre isso, né? Eu acabei perdendo o raciocínio que eu ia falar sobre o comentário da Irani. Mas é assim mesmo, irmão. Tô ficando velho, as coisas vai dificultando. Mas, lembrei. Que Tiago, ele fala que o nosso julgamento, ele não é o julgamento de Deus. A nossa justiça não é a justiça de Deus. Não é. Não, como assim? Eu sei o que é certo e o que é errado. Se vir uma situação, ele matou ele merece o quê? Merece ser preso, merece a morte. Eu sei julgar, como eu sou maravilhoso. Mas o que você merece?
o que eu mereço? A morte também, né? Não, não mereço a morte. Merece. Mas Deus, ele nos matou. Ao contrário. Paulo vai falar a respeito disso. Eu não vou dar spoiler, não. Nós vamos ver mais para frente falar a respeito disso. Então, devemos tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós falamos. O versículo 14 diz assim: cuja sua boca está cheia de maldição e amargura. Boca cheia de maldição e de amargura. Maldição, irmãos, é complicado, né? Complicado porque você imagina que nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Você imagina uma pessoa que só fala maldição. Nossa, é difícil de tu até estar do lado, né? Você às vezes está do lado, como é que fala? É difícil você conviver só por suportar, né? Difícil, não, estou suportando, é complicado. O apóstolo, ou melhor, abre a sua Bíblia, lá em Tiago 3:6, ou melhor, Tiago capítulo 3, versículo 6 ao 11, quem achar, lê para mim, por favor. Tem um microfone rodando por aí, não sei com quem está com o Gui aqui. Dá esse suporte para mim, Gui, quem achar, por favor, para ler Tiago 3, do 6 ao 11, ou se você achou também, fique à vontade. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Obrigado, irmãos. Por acaso pode uma fonte jorrar água doce e água amarga? Tiago, ele vai falar, como que pode nós estamos aqui hoje, domingo, bonitos, né? Sentados aqui, domingão, para louvar a Deus, cantamos o hino, bonito, e quando saímos daqui a gente fala mal do próximo, mal do irmão. Como que pode a gente dar glória a Deus aqui, depois dar um passo, ou sair aqui, ali no corredor, pegar um e começar a falar? Como que pode sair duas fontes, ou melhor, de uma fonte sair dois tipos de água, irmãos? Ou nós estamos adorando a Deus, ou, irmãos, não dá para sair, de uma fonte não sai, ou é salgado ou é doce. O problema é que nós somos uma contradição ambulante. Esse é o problema, nós somos uma contradição ambulante, porque aqui, irmãos, aqui, se a gente for pegar ali no prumo de Deus, ninguém passa. Tanto eu quanto você, irmãos, tá? Ninguém, não fica pensando, nossa, aquele irmão lá faz isso e tal. Não, tu faz também, eu faço também. Nós somos uma contradição ambulante. Sabe o que parece? Que dentro de nós há uma esquizofrenia, que a gente vive em contradição, vive ali sem saber o que é o verdadeiro sentido das coisas, a gente muda as nossas atitudes, se contradiz direto. Parece que nós somos, né? Parece que temos uma esquizofrenia dentro de nós. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, para não sermos um aqui e outro lá. Devemos ser um só. Não pode sair da nossa boca bênçãos, glória a Deus, aleluia, e depois maldição, amaldiçoando alguém, falando mal de alguém, espraguejando alguém. Irmãos, isso é difícil.
Eu passei por isso esses dias aí, que eu fui ver uma coisa boba aí, acabei tomando uma multa, eu fiquei doido, porque foi... Primeira coisa, não falei nada, santo, boca fechada, mas a cabeça, o pensamento, meu Deus do céu. É por isso que não tem como, irmãos. Deus, ele não julga a sua aparência. A gente consegue enganar o irmão, o próximo, né, ali. Deus não dá, irmãos. Deus, ele vai julgar teu pensamento, a sua ação, a sua motivação, a sua intenção. Sim. Entendeu? Então, há uma contradição. Eu aqui domingo, dando aula, que bênção. E essa semana eu estava pensando, por que esse cara fez isso? Entendeu? Boba, coisa boba. Não foi um dos melhores pensamentos que eu tive. O apóstolo Paulo fala, sua boca está cheia de maldição e amargura. Meu Deus, o que é você estar do lado de uma pessoa amarga, irmãos? Meu Deus do céu, é difícil, né? É difícil que tu fica ali e fala, meu Deus, eu trabalho com o público, irmãos. Tem às vezes que eu falo, meu Deus, veja de sair do meu carro, sai do meu carro, pelo amor de Deus, sai do meu carro, chega logo o destino, né? É complicado, irmão, você viver com uma pessoa amarga, uma pessoa que sabe, não tem expectativa de nada. O escritor de Romanos, ele vai falar que, vamos ler lá, Romanos não, Hebreus, quer dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 15, quem lê acha para mim em voz alta, por favor, para mim não, Hebreus 12, 15, a amargura, o Hebreus fala que ela perturba, a pessoa é uma pessoa perturbada. E a amargura, uma pessoa amarga, ela contamina. Então o escritor de Hebreus, ele fala aqui duas referências de uma pessoa amarga. Ela vive em perturbação e ela contamina. É aquela pessoa que você está tranquilo, seu dia bem, maravilhoso, tomou seu café, o cappuccino ali, você chegou perto dela, oi, bom dia, tal. Ai, meu, você não sabe, nossa, é. Quando tu sai de perto dela, você é carregada, tu fala, meu Deus do céu, né? Tu entra em qualquer quartinho, o Senhor tira todo, né, descarrego que está aqui, tira todo o peso, o fardo que está em cima de mim, né? Você faz uma oração dessa que ela contamina, ela transmite, sabe, coisa ruim, ela consegue, tem esse poder de contaminar. Ela vive em perturbação e ela não se contenta em só estar perturbada, mas ela quer transmitir isso. Você quer falar, Valmir? Pode falar. Eu estava pensando aqui em Provérbios 18, mas você foi lá num texto que diz a mesma coisa, que foi o que foi lido, né? Que nós não devemos nos privar da verdade e que nenhuma raiz de amargura possa brotar no meio de nós. Eu estava pensando aqui no Provérbios 18, no versículo 20 e 21, o ser humano, ele é uma fábrica e ele tem uma linha de saída. E essa linha de saída é a boca. Nós não devemos privar da graça, tomar ela só para nós, mas de estar anunciando. Sim. E que essa graça ela possa entrar em cada um de nós que somos ou boa terra ou mal terra e produzir verdadeiramente frutos. Então, no Provérbios 18, aqui está escrito, 20... Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Os renovos dos seus lábios ficará satisfeito. E a fábrica é essa daí. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que ama
comerá do seu fruto. Entendeu? Então, Sim. aquele que ama, realmente, ele vai estar anunciando a graça de Deus. Sim, E quem que não quer ficar perto de uma pessoa que anuncia a graça de Deus? Jesus Cristo, ele era o mesmo onde quer que ele estava. Ele produzia as mesmas coisas. E assim tem que ser a produção dos nossos lábios. Sim. Se encher de Deus para estar produzindo vidas. É verdade. Amém? Quem aqui trabalho, escola, faculdade, né? Você quando é luz ali, as pessoas elas não querem estar perto de você, né? Pela misericórdia de Deus, na época que eu estudava, aconteceu isso comigo já uma vez, do rapaz estar ali, eu falo, pô, que tanto tu quer ficar comigo, né? Que tanto tu quer ficar? Não, é porque, não sei, eu gosto, não sei, parece que tem uma coisa, né, legal, aqui ficar perto de você e tal. Então, você ter essa experiência é boa, né? Você transmitir. Agora, quando você vê uma pessoa amargurada, ninguém quer ficar perto. Pessoal, pelo amor de Deus, a vida já é tão amarga, ficar perto mais, né? Nós já passamos tanta dificuldade, eu quero é paz, né? Não é verdade? Então, é isso que o escritor de Hebreus fala sobre a língua, ou melhor, a boca que é cheia de amargura, né? No versículo 15 e versículo 17, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a depravação total contra agora o seu próximo. Ele fala que nós temos a depravação total contra Deus, contra si mesmo. Olha onde que o pecado ele vai nos levando. Olha a lama que a gente vai se movendo e cada vez mais vamos nos afundando, né? Então agora ele vai falar sobre o seu próximo. Olha o que ele vai falar no versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O que são pés ligeiros? Apressados, né? Pés apressados, tem pressa em fazer o quê? O mal, e derramar sangue. Não há mais, a pessoa não para refletir mais. Hoje nós estamos vivendo momentos assim. Falta de respeito pela vida da humanidade, falta de respeito pela vida do seu próximo. Hoje a pessoa mata por causa de um celular. Que aí o celular vai e mata. Pior, tu olhou errado para a pessoa, dependendo de quem tu olhou. A maioria aqui mora em comunidade. Você sabe como é que funciona, né? Você sabe como é que funcionam as coisas aqui. Olhou errado, não prestou. Por que está me olhando assim? Está me olhando por quê? Só olhei, cara, né? Foi nada, sem querer. As pessoas não refletem mais, as pessoas não têm mais amor ao próximo, as pessoas não têm mais respeito pela vida humana. Elas não refletem. Ele vai falar no versículo 16: em seus caminhos há destruição e miséria. Nós vamos ver aqui o desrespeito pelos valores humanos. O pessoal não tem mais respeito nenhum pelos valores humanos. Destruição e miséria. É como estamos vivendo um momento de guerra aí, né? Depois da guerra, depois daquela loucura toda, o que sobra? Miséria. Miséria, sobra nada. Destruição total. Escassez. Pode falar, Ailton. O Ailton aqui. Então, quando a gente pergunta, ou quando a gente pensa na humanidade em si, a gente fala, todo mundo quer viver bem, todo mundo só quer paz. Não existe marcha a favor da guerra, existe marcha pela paz, existe marcha pelos pobres, pelos coitadinhos, a gente tem uma falsa impressão de que a humanidade ela quer paz, que ela quer ser feliz. Mas é interessante que esse versículo vai mostrando depravação, que você primeiro... E faz exatamente o mesmo esquema do capítulo 1. Primeiro eles se rebelaram contra Deus e, por causa disso, Deus os entregou a consequências. Seus prazeres. Primeiro contra Deus, depois contra si mesmo e agora contra o outro. E isso é interessante porque as pessoas elas não estão interessadas em paz. Elas só estão interessadas que você seja destruído antes delas.
Existe um estudo muito engraçado e verdadeiro, que foi feito em Harvard, feito uma pergunta, o que você prefere, ganhar 10 mil a mais, mas todos os seus colegas também ganharem 10 mil a mais, ou você prefere ganhar 5 mil a mais, só que seus colegas não ganham mais? As pessoas preferem ganhar menos, desde que as pessoas ao lado não ganhem o mesmo que ela. Então, assim, as pessoas elas não estão interessadas na paz, elas não estão interessadas em prosperidade, em ter, em fartura. Elas só querem ser melhores que os outros, só quer causar destruição, só quer ver as outras pessoas na miséria. E é interessante como o versículo coloca, e isso é fruto do pecado. Tem os frutos do Espírito e a gente vê esse fruto do pecado, que é exatamente essa competição louca que a gente tem, né? Sim. Eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Entendeu? É basicamente isso que nós estamos vivendo hoje. E esse comentário que o Ailton falou sobre essa marcha da paz é tudo ilusório, né? Tudo fantasia, tudo só para maquiar, uma maquiagem ali. Na realidade, eles tratam enganosamente. Eles querem distorcer a realidade para você acreditar que não, nós estamos vivendo uma paz, mas na realidade o que eles estão tramando é o pior. Isso é que o apóstolo Paulo fala. Essa é a depravação total contra a si mesmo e ele vai cada vez mais apresentando isso. E ele vai falar agora no versículo 17 que e não conhecer o caminho da paz. Falta de respeito pelos relacionamentos humanos. A pessoa não tem mais paz com ninguém. É guerra, né? Como nós acabamos de falar. É guerra. Quero te ver bem, mas não melhor do que eu. E é muito fácil de promover isso, né, irmãos? É muito fácil de promover isso. Eu queria que alguém lesse para mim Romanos, capítulo 12, versículo 18 ao 21. Romanos 12, 18 ao 21. Quem achou para mim, lê, por gentileza. Levanta a mão só. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porquanto se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Obrigado. O que depender de vós, tede paz com todos, né? Com dois, tede paz com dois. Tede paz com a sua família ali. Tede paz, né? Não. O que depender de vós, tede paz com todos, irmãos. Tende paz com todos. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Meu Deus do céu. Quem dá de comer para o inimigo aqui, irmãos? Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Sabe qual é o problema, irmãos? É bem mais fácil a gente promover o mal do que promover o bem, né? É bem mais fácil. Porque se a pessoa fez isso comigo, eu vou fazer com ela, eu vou devolver. Na mesma moeda. É olho por olho, dente por dente. Pisou na bola? Espera que o melhor momento vai chegar a tua vez. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu sou cristão, mas o dia que alguém fizer isso com ela, eu vou falar, aí, ó, tá vendo? Chegou a tua vez, bem feito. O que adianta, né, irmãos? O que adianta?
Mas eu te falo, quem aqui não teve um pensamento desse ou próximo a isso? Eu não vou fazer, mas a vida vai ensinar ela. Aquele gostinho amargo, sabe? Na sua fala. Eu não vou fazer nada, eu estou em paz. Eu estou em paz. Mas vai acontecer com ela. E quando acontecer, ela vai ver. Eu vou falar, tá vendo? Olha aí. Alguém já passou por isso aqui, irmãos? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, tá? Alguém já passou por isso? Não? Será que nós somos melhores? Será que a gente não está enquadrado nessa fala do apóstolo Paulo? Nós somos exceção dessa depravação aí contra o nosso próximo? Será que nós somos exceção? Acho que não, né? Acho que não, né? Quem nunca teve vontade de chutar a canela do outro na hora da ira? Vontade de dar-lhe um chute naquela canela ali, que ele botar o pé assim para ele tropeçar sem querer, né? Sem querer, querendo. Nós não temos isso, irmãos. Eu vi um comentarista falando sobre um presidente dos Estados Unidos que ele estava se candidatando e o seu rival ali disputa, e você sabe como que é política, né? E discussão, e um ofendendo o outro, e um cutucando o outro, e um tal. E o cara entrou, um deles entrou, e quando ele entrou, ele pegou esse que estava ali debatendo com ele e colocou ele como um ministro da segurança. E quando ele fez isso, você imagina os seus apoiadores. Tu é louco, cara. O cara ficou te acusando, te apontando e tal, e briga e falando um monte de coisa de tudo. Tu chega e coloca o cara ali como ministro? Como assim? A resposta dele foi: para esse cargo não tem ninguém melhor do que ele. Parece até, né, uma coisa boba, mas como eu disse aqui, é fácil nós promovermos o mal. Mas e o bem? E que forma, irmão Léo, que eu consigo então acabar com os meus adversários? De que forma eu consigo acabar com os meus adversários? Para eu ter essa paz. É apenas você transformando um adversário em um amigo. Esse cara que era super adversário dele, por ele ter feito essa ação, olha o que o nosso irmão leu: quando você faz o bem, amontoa a brasa sobre a cabeça da pessoa. Ele virou um dos melhores amigos desse presidente, por essa ação que ele fez. Ele virou um dos melhores amigos. Então, a melhor forma de você acabar com o inimigo é você se tornando amigo. É a melhor forma. E isso só acontece depois de ser transformado por Cristo, irmãos. Porque sem Cristo, com Cristo já é, né? Não é impossível, porque Cristo está no meio. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas sem Cristo é impossível isso. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar no versículo 18 da depravação no julgamento do réu. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, o que ele está fazendo? Ele está apresentando como se fosse um tribunal. Lembra que eu mostrei aqui o slidezinho e tal, né? Deus como supremo juiz. Ele vem apresentando ali os judeus, os gentios. Quem aponta os judeus é a lei, quem aponta os gentios é a revelação de Deus natural. Então aqui ele vai fazer o quê? A causa da condenação do réu. O apóstolo Paulo, no versículo 18, ele vai mostrar o porquê que eu e você, o porquê que todos, não é um, não é dois, não é os judeus, não é o gentio, nós somos gentil, tá? Quem? A gente é o gentil. Então, todos
são culpados. Então o apóstolo Paulo ele vai estar aqui mostrando a causa da condenação. Por que eu sou culpado? Aí ele vem trazendo aqui, ó, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a causa de nós sermos culpados. Irmãos, qual é o maior freio moral para nós não pecarmos contra Deus, para nós não fazermos as coisas erradas? Qual é o maior freio? Oi? Obediência? Alguém chuta? Mais alguma coisa? Qual é o maior freio? Oi? Desviando do mal? Desviando do mal. Alguém mais tem? Hã? A palavra? Dou-lhe uma, igual a Ailton na reunião. Dou-lhe duas. O maior freio moral, irmãos, para nós não pecarmos contra Deus, é o temor de Deus. O maior freio moral para nós não pecarmos contra Deus é o temor de Deus. Esse é o que nos freia quando a gente vai tomar alguma decisão errada, quando aparece ali alguma opção de pecado. O que vai fazer a gente frear, para a gente não dar esse passo, é o temor de Deus. No momento que a gente perde o temor de Deus, acabou, irmãos. Provérbios vai falar, Provérbios 9:10, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que faz a gente ter esse freio é o temor. No momento que o freio para, você fica irrefreável. Você enfia o pé no acelerador e ó, cai do abismo abaixo. Para a gente poder explicar melhor, esse freio é a nossa consciência ali com Deus. Então, quando nós perdemos esse freio, a primeira coisa que acontece, a nossa mente é corrompida. Segundo ponto, a nossa mente fica contaminada. Terceiro ponto, a nossa mente fica cauterizada. Quando nós perdemos o temor de Deus, nós perdemos a consciência, com a nossa mente corrompida, contaminada e a nossa mente cauterizada. E um exemplo para a gente explicar melhor sobre essa mente cauterizada, o que é uma mente cauterizada? Vou dar um exemplo para você aqui de uma bola com algumas flechas. Pensa numa bola, uma bola de massa assim, com algumas flechas. Conforme essa bola ela vai rolando, essas flechas elas vão penetrando e automaticamente vai, perfurando aquela massa. O seu cérebro é essa massa, sua mente, sua consciência é essa massa. Você pecou, a consciência uma flecha, fiz errado. Você deu a flecha, fiz errado. Você fez isso, essa flecha ela vai perfurando essa bola, ela vai entrando, mas chega um ponto que você já não sente mais nada. Chega um momento que, fiz isso, mas está tudo normal, está tudo certo. Será que o pecado deixou de ser pecado? Será que o pecado deixou de ser pecado? Ou você está num estágio pior? Talvez você está num estágio pior. Talvez você não está mais sentindo essas pontadas, porque você já está no estágio pior.
E para nós entendermos o que é estar nesse estágio pior, eu vou dar um exemplo do leproso, antigamente. Como que a pessoa sabia que estava leprosa, doente? É quando ela estava ali, fazendo ali uma comida, e de repente, opa, a panela virou, pum, caiu na perna dela. Nossa, não senti nada. Caiu água fervendo na minha perna, mas eu não senti nada. A pele está ali inchando, está, né, despelencando tudo, que caiu a água quente, mas eu não senti. Devemos tomar muito cuidado, irmãos. Porque você não sentir nada não quer dizer que o pecado deixou de ser pecado. Às vezes você está num estágio pior. Então, não há temor de Deus diante dos seus olhos. A pessoa não tem mais temor. Ah, eu faço o que dá na cabeça. Deu na cabeça, eu vou e faço. Pronto, acabou. Versículo... Oi. Tá bom. A gente vai acostumando com essa ideia Sim. de que tá tudo certo, eu já sei que é assim, a palavra, eu já me convenci, na palavra está escrito assim, e você vai fechando sua mente para um aprendizado maior, para entender que aquilo dali é desagradável, é contra a vontade de Deus. Você continua fazendo, porque a sua mente meio que cauterizou ali. E, às vezes, você vai e diz para aquela pessoa, olha, isso está errado, isso não está certo, de acordo com o que a Bíblia diz, e você tem que se defender dizendo assim, não, mas isso... Aí você começa a dar a sua própria explicação, indo contra o que a Bíblia ensina, para ficar de boa, assim, para não haver essa mudança, essa transformação na sua vida. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque essas flechas passam a não fazer mais efeito. Você se acostuma com a ideia de que você já está, o que você sabe é o suficiente. É verdade. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. E a gente só tem esse temor através do conhecimento, né? Sem conhecimento, você não adquire temor. Aí você precisa estar aberto para esse conhecimento. Sim, com certeza. Para observar, para analisar. Com certeza. O versículo 19 e o versículo 20, o apóstolo Paulo, ele vai falar, então, que a lei não é boa, a lei não é de Deus. Qual é o nosso problema, então, com a lei? Qual é o problema que eu e você tem com a lei, né? Nós falamos já nas aulas passadas que o problema da lei é com quem ela trabalha, que é eu e você. Nós somos o problema, não é a lei que é o problema, é nós que somos o problema. O apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 19, assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta no 18 a causa do réu, ou melhor, a causa da condenação do réu, e ele vai mostrar agora que nenhum de nós podemos ser justificados diante da lei. Por quê? Porque a lei, ela mostra que eu e você somos pecadores. Então, o que acontece? O que é a lei, para nós explicarmos melhor? O apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 4, ele vai falar, ele vai usar de exemplo, mais para frente, ele vai falar sobre a mulher e o marido. Ela vai falar que a lei é como se fosse o marido, né? Então ele vai usar esse exemplo de um casamento, que é um marido bom, trabalhador, um marido maravilhoso, ajuda a esposa, um marido excelente, que faz as coisas e tal. Mas em Romanos vai falar que essa mulher, ela não pode separar do seu marido,
enquanto seu marido estiver vivo. Porque se ela se casar com outra pessoa, ela está cometendo adultério. E assim vice-versa, o marido da esposa, a esposa do marido. Então o que acontece? O marido é uma maravilha, o problema está em quem? Está na esposa. E quem é a esposa? Somos nós. A igreja é a esposa, nós somos a esposa. Nós somos o problema. Mas o problema maior é que o marido não morre. O marido é a lei. O marido não morre agora. Como que nós vamos fazer para se separar desse marido? Aí ele vai explicar que se o marido morrer, a esposa está livre e pode se casar com outro, e assim vice-versa. Então ele vai explicar que, na realidade, quem morre aqui não é o marido, é a esposa que morre. Somos nós que morremos. E aí então, depois que nós morremos, nós ressuscitamos. E se nós ressuscitamos, a partir do momento que a gente morre, a gente está livre. E a gente ressuscitou, agora a gente pode casar com outra pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. E essa morte que ele está falando é o batismo. Você consegue entender onde o apóstolo Paulo está querendo chegar? Você só consegue se livrar da lei através da morte. Essa morte é a morte junto com Cristo. Quando você morre com Cristo, no batismo você ressuscita. Você é uma nova criatura. Agora você tem a opção de casar com outra pessoa. Essa pessoa é Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você consegue entender a profundidade desse estudo, irmãos? Aí ele vai falar no versículo 20, para nós finalizar essa parte. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O problema dos judeus é que os judeus queriam ser justificados diante da lei, cumprindo a lei. Eu cumprindo a lei, eu estou... Não, que Jesus o quê? Que Messias, eu cumpri a lei, estou salvo. Mas só que a lei, irmãos, qual é o propósito da lei? O propósito da lei era absolver a pessoa? Esse era o propósito, de absolver, de livrar? Não. O propósito da lei era de mostrar o pecado, era de te apontar, era de te acusar. Esse era o propósito da lei. Não era de te absolver. Então, se o propósito dela é de mostrar o quanto tu é pecador e o quanto tu está depravado, como tu vai te justificar diante da lei, se a lei é que aponta que tu está errado? Nós falamos na aula passada que a lei ela é como um radar de trânsito, né? Nós usamos vários exemplos. O radar de trânsito é como se fosse a lei. Ele te pune, mas não paga a tua conta e nem te conserta no trânsito. É um raio-x. Ele mostra o problema que está dentro de você, né, o câncer, alguma coisa, mas ele cura? Ele não cura, ele só mostra. É o farol do carro que ilumina a estrada e mostra a pedra, mas ele não vai tirar a pedra do lugar. Essa é a lei. Ela veio para mostrar o quanto eu e você somos pecadores. O problema é que os judeus pegaram isso e de vez eles... Olha o que o apóstolo Paulo fala, que diante dele, toda a boca se fecha, diante desse tribunal, que nós estamos sendo acusados pela lei, o judeu pela lei e nós pela a apresentação de Deus através da natureza. Agora nós temos o conhecimento, mas naquela época, não, os gentios não tinham. A lei aponta os judeus que ele erra e esse conhecimento natural de Deus para com a humanidade aponta os gentios. Vocês pecaram, vocês erraram, vocês são culpados. Então, diante desse tribunal que o apóstolo Paulo ele nos leva para mostrar que nós devemos ficar como, irmãos? Boquinha fechada. Estamos sendo acusados, apontados, mas está certo, não está errado, nós somos culpados mesmo. Então, nós temos que, diante de Deus, ficar de boca fechada, quieto. Não tem resposta, não tem justificativa, não tem como defender. Ah, mas o índio, não. Ah, mas não sei o quê. Tanto o índio quanto a pessoa que está em São Paulo, ali, em Brasília, onde for, todos tiveram a revelação de Deus, pela palavra ou pela revelação natural. Ninguém é inocente diante de Deus.
todos nós somos culpados. O apóstolo Paulo, ele traz até aqui essa reflexão para a gente se conscientizar. E no versículo 21, semana que vem nós vamos falar da transição da carta, que é da perdição total da humanidade para a justificação. Graças a Deus, irmãos. Nem tudo está perdido. Deus não ia deixar a gente ficar jogado nesse mundo aí. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Amém? Deus abençoe a igreja.